Bem, presidente, a tradição manda que na virada do ano eu o receba como gente grande, de paletó e gravata. Afinal, o senhor, além de chefe, é o grande parceiro do Contraponto desde o seu nascimento. É uma honra tê-lo aqui. A honra é minha, muito obrigado pelo convite. Realmente é uma satisfação participar do Contraponto, programa que tem sido leve e ao mesmo tempo muito instrutivo, muito educativo. O senhor está se despedindo da presidência do tribunal e é sobre isso que conversaremos. Portanto, na raiz, presidente. Mas antes de tudo, diga lá, o senhor já não está com saudades da direção das plenárias? Da direção das plenárias? Bom, eu, para falar a verdade, no início tive imensas dificuldades. Mas aos poucos os colegas vão compreendendo que o nosso objetivo é sempre o interesse público. E isso é o mais importante. Infelizmente, tudo o que havia de mal foi revertido e hoje até acho que poderei sentir, sim, saudades de presidir as sessões plenárias. Aliás, a sua gestão trouxe uma bombástica mudança, não é mesmo? Abrindo o órgão especial, que antes era composto apenas por desembargadores mais antigos. Eu pergunto, o senhor sofreu muitas críticas por isso, doutor Monge? O que aconteceu foi que os nossos colegas resistiam mesmo, o órgão especial antigo resistia a cumprir a emenda constitucional que determinava a eleição de metade do órgão especial, né? Metade por antiguidade, metade por eleição. No dia seguinte à minha posse, eu convoquei as eleições e aí houve uma reação muito forte. Acabou indo tudo isso para o Conselho Nacional de Justiça, que determinou, afinal de contas, a realização das eleições. E hoje temos, felizmente, 10 membros já eleitos no órgão especial. Isto permite o surgimento de novas lideranças. E o Tribunal de Justiça precisa de novas lideranças, com ideias novas, e para que nós possamos acompanhar todas essas transformações sociais, culturais, tecnológicas, econômicas, vertiginosas. Para o poder público é difícil acompanhar. E nós precisamos, então, sempre de pessoas que tenham esse elan, essa vontade. Para mim, o que mais importante eu fiz como presidente do tribunal foi a realização dessas eleições. O que não deixa de ser a vitória do espírito democrático. Exatamente. Nós precisamos ter um judiciário democrático, com eleições para presidente. Fico até preocupado porque há uma tendência até do Supremo de considerar que são elegíveis só os 3 mais antigos. Isto, para mim, é algo absolutamente ultrapassado. Essa reforma do judiciário não pode ser desconsiderada. A vontade dessa reforma é de democratizar o judiciário. A vontade dessa reforma é de democratizar o judiciário. Então, pensar em aplicar a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, seria um retrocesso, com todo o respeito. Muito bem. O chefe de Estado, doutor Monge, ao terminar o seu governo, faz um balanço do que realizou, obras, investimentos, enfim, casas, escolas, hospitais, estradas que construiu, etc, etc. Que balanço faz o chefe do Poder Judiciário paulista quando deixa a presidência do tribunal? Eu tinha a intenção de democratizar o Tribunal de Justiça internamente. Sim. Consegui, graças a Deus. E também uma democratização externa, levar o judiciário ao povo, à nossa sociedade. Acho que estou conseguindo. Eu me baseio na necessidade da expansão da rede de juizados especiais cíveis e criminais. Essa rede tem uma função que é densamente política. Nós estamos abrindo o judiciário a toda e qualquer camada da nossa população, incluindo aquelas que não podem pagar honorários advocatícios e custas processuais. São 98 juízes titulares de juizados especiais, cíveis e criminais, que passam a atuar, que ficam à disposição dessas varas, que têm dedicação exclusiva, que vão organizar o cartório, a vara e vão encurtar pautas. É verdade, são os processos
de menor complexidade. Não importa. Mas é o cotidiano da vida do nosso povo. É o dia a dia. É o dia a dia do nosso povo. Estou dando aqui um tratamento de respeito ao princípio de igualdade. A nossa sociedade precisa de saúde, moradia, trabalho, educação, justiça. A nossa sociedade precisa de saúde, moradia, trabalho, educação, justiça. E eu estou buscando também levar ao nosso povo o nosso judiciário. E uma outra coisa que é muito importante, a informática, a informatização do tribunal. A criação, hoje, já é uma realidade do processo virtual, do processo digitalizado, do processo sem papel. Hoje temos, por exemplo, o foro Nossa Senhora do Ó, em que todos os processos são digitalizados. Não comprei estantes, porque não preciso de estantes, não há autos do processo para serem guardados. Acabou. Maravilha. Isso é fundamental. Com isso eu preciso de pouco espaço, preciso de menos funcionários. Eu trabalho com 34 funcionários, quando precisaria mais de 100 funcionários. Isto vai dispensar no futuro os grandes armazéns para abrigar processos arquivados, processos sem nenhum valor histórico, como as milhares e milhares de ações de despejo por falta de pagamento. Isto vai dispensar o tribunal de comprar automóveis administrativos para transportar processos. Isto vai economizar o papel. Nós pusemos fim à publicação do Diário da Justiça. O Diário da Justiça é em papel. Hoje existe só o Diário Oficial eletrônico. Olha, Cacilda, e é bastante lido. Totalmente, está na internet, o acesso é para qualquer pessoa. Perfeitíssimo, não há a menor reclamação. E veja, economizo por dia 17 toneladas de papel ou 76 quilômetros de extensão em papel. Por outras palavras, presidente, o senhor otimizou trabalho e eficiência. E mais ainda, Cacilda, são 340 árvores poupadas por dia, sabendo que cada árvore dá 50 quilos de papel. 300 árvores, presidente. São 340 árvores por dia. Que beleza. É uma coisa que nós precisamos pensar, não é? E o advogado, Cacilda, pode enviar a sua petição inicial e a documentação pela internet para esses foros. Maravilha. Então eu tenho o Foro Nossa Senhora do Ó, a Nazaré Paulista, Ouro Oeste, que fica a 600 quilômetros de São Paulo, e ainda vou informatizar Buri, Pirangi, Pirangi, Arthur Nogueira e Salto do Pirapora. E se eu tiver um prédio no Butantã, informatizo também o Butantã. O senhor também tem viajado demais. Nesses últimos 2 anos só fez viajar, inaugurando várias e mais várias e mais várias. O senhor sabe o número de várias que o senhor inaugurou até agora? Até agora é mais de 120. Mas até o fim do mandato serão 178. Esse é um trabalho belíssimo também para com a primeira instância. Eu acho que sim, Cacilda, mas também não fiquei só nisso. Né? Claro, claro. Há, por exemplo, braço, nós criamos, por iniciativa da presidência, uma Câmara especializada em crimes praticados por prefeitos, funcionários públicos contra a administração. Sim. É também uma resposta que o Tribunal de Justiça precisava dar em nome da sociedade, para a sociedade e contra a corrupção. A nossa população já não suporta mais esse número tão grande de atos que vão contra a ética. Bem, presidente, o que eu posso concluir, então, é que o senhor quis dizer até agora que, na sua gestão, o tribunal saiu dessa zona de recesso, ou melhor, da mesma zona de recesso ou de rebaixamento, que hoje ameaça o seu querido time. É isso. É bom, a situação não dá para comparar. O tribunal não chegou jamais a uma situação de quase falência. O Corinthians está muito mal, realmente. Eu tenho pedido para todos os padres, para todos os pastores, para todos os pais de santo rezarem pelo Corinthians. Bom, olha, isso me surpreende, porque um corintiano reconhecer que o Corinthians vai mal é porque ele está muito mal, muito de fato. Mal. Realmente, é verdade. Lamento muito. Mas tudo bem. Voltando aos temas vitoriosos. O senhor acredita, então, para finalizar esse nosso primeiro bloco, que conseguiu trazer o judiciário mais próximo da sociedade, doutor Limão? Cacilda, eu tenho essa sensação, sim.
Até porque também eu, pessoalmente, eu também entro em contato com todos os segmentos da nossa sociedade, tenho tido excelentes parceiros como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Associação dos Advogados, os defensores públicos. Eu tenho sido muito feliz. Na Assembleia Legislativa, conto com muita sensibilidade dos deputados, o nosso governador igualmente. Então, eu não posso reclamar disso. Eu acho que o Judiciário se abriu. Eu acho que o Judiciário se abriu. Eu sempre reclamei que o nosso Judiciário era hermético, era muito fechado e era preciso abrir esse Judiciário. É preciso que o Judiciário se mantenha sempre transparente, aberto. Olha, Cacilda, os nossos contratos estão todos no site. Quem quiser Tudo fiscalizar aberto, o Tribunal de Justiça pode fazê-lo pela própria internet. Eu adotei o sistema de pregão eletrônico. Ótimo, excelente. Porque é muito transparente, há uma lisura total. É célere. É muito bom de ver na tela os lances dados e vão baixando os lances, né? Os preços vão sendo baixados, né? E o tribunal faz as suas compras nesse sistema, que é muito transparente. Que bom, doutor Limonge. Nós vamos interromper um pouquinho esse nosso primeiro bloco. Daqui a pouco voltaremos com o desembargador Celso Limonge, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você continue aí, daqui a pouco nós voltamos. De volta ao nosso segundo bloco, conversando com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Celso Limonge. Desembargador, o senhor há pouco citou o Ministério Público, uma parceria com o Ministério Público. Muito bem, o senhor considera o Ministério Público um quarto poder? Não, um quarto poder, tecnicamente, não é mesmo. Mas é uma instituição de muito prestígio, uma instituição valorosa, que tem sido combativa. Reclamávamos muito do Ministério Público há anos, há décadas, porque era um Ministério Público que não combatia. Sim. Hoje não. Hoje o Ministério Público é uma instituição que é uma defensora da sociedade e uma revigorada defensora da sociedade, principalmente a partir da Constituição de 1988. E quanto à imprensa, o senhor tem queixa dela? Da imprensa, eu não tenho tido queixas da imprensa. Uma ou outra vez, as nossas palavras são distorcidas mesmo. Não sei se por má fé, não sei se por ignorância, ou por falta mesmo de compreensão, falta de conhecimento, às vezes até de conhecimento, mas uma ou outra vez isso acontece e causa problemas, tá? Não há dúvida. O que se fala aqui, há uma repercussão sempre muito grande. E essas distorções foram desagradáveis. Mas não tenho, de modo geral, eu não tenho queixas. Pelo contrário, eu tenho tido a satisfação de ter um contato muito bom com a imprensa. A imprensa nos prestigia, eu abro o judiciário para a imprensa. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que eu tenho uma sala próxima à presidência, uma sala no Tribunal de Justiça, que é a sala da imprensa. Sim. É uma sala que eu abri exatamente para... Não havia, mas era uma sala que é para acolher os jornalistas, para que eles possam trabalhar. Há computadores, há um instrumental ali suficiente para que pudessem exercer. A infraestrutura exatamente, que eles poderiam precisar. Exatamente, uma infraestrutura para que eles pudessem transmitir mais rapidamente as suas notícias. E quanto a esta imprensa de gravata, o senhor só pode elogiar. Essa imprensa eu não tem a menor queixa, pelo contrário. Que bom. Mas então, continuando a nossa entrevista, doutor Limonge, eu tenho uma coisa assim que já há tempos que eu gostaria de comentar com o senhor, é o seguinte: o senhor tem um jeito assim, de alma boa, ser uma pessoa assim tranquila, uma aura
uma pessoa assim que está em paz com a vida. O senhor certamente recebe a todas as pessoas, porque eu não consigo imaginá-lo de outra maneira. Como é isso? Fala um pouquinho sobre essa humanização, doutor Limonge, humanização, Tribunal de Justiça. Mas veja, eu acho que nós existimos para sermos solidários com as outras pessoas, com a dor e com a angústia das outras pessoas. Se eu exerço uma função em que eu posso até ajudar mais, contribuir para amainar, para mitigar essa dor e esse sofrimento, isso é uma obrigação que eu tenho. Isso não faço favor. Eu penso dessa forma. Eu atendo, por exemplo, a todos os nossos funcionários. Às vezes, como não tem hora marcada, eles podem esperar um pouco, Sim. mas eu não deixo de atendê-los. O senhor os recebe sempre? Sempre. Ainda que seja às 19 horas, às 20 horas, eu os atendo. E outro dia mesmo eu dediquei um dia inteirinho para eles. Atendi 67 funcionários nossos, cada um com o seu problema, e pude resolver a grande maioria desses problemas. Eu não me engano, né, com essa sensação. Não, mas isso eu acho que é natural, sabe, Cacilda? Eu acho que a gente Não sei se é vive... natural, doutor, mas eu acho que algumas pessoas são mas diferentes. para que existe o conhecimento? Este conhecimento, né? O conhecimento existe para a felicidade das pessoas. O conhecimento existe para a felicidade das pessoas, para proporcionar felicidade às pessoas. Mas por falar em felicidade, eu sei que o senhor joga futebol todos os finais de semana. É verdade. Por isso deve ser um craque, porque se joga todos os finais de semana, deve ser um craque. Ora, Sabe o que seria um acontece? craque mais ou menos assim como o Alvinegro, hein? Não, nem tanto. É que eu me valho do Estatuto do Idoso e saio jogando, quero jogar e tenho direito à preferência. E eles respeitam essa minha preferência. Bom, nós vamos ficar aqui com um sonho feliz de um sonhador. Essa é a verdade, doutor Limonge. Sim. O senhor veio com o Alvinegro e nós ficamos sonhando aqui. Tá bem? bom. Agora, só uma coisa, eu não posso perder essa oportunidade. O senhor é obrigado agora, eu estou aproveitando esse programa porque eu sei que o senhor está assim numa baixa aí com relação ao seu time, ao Alvinegro. Então, eu, de público aqui, gostaria que o senhor reconhecesse quem o senhor acha mais forte, ou qual deles o senhor acha mais forte? O fundamentalismo preto e branco ou o fundamentalismo preto, branco e vermelho? Sempre o fundamentalismo preto e branco. Isso não tem Ficou dúvida faltando alguma. vermelho. É sempre o branco, preto e branco. Não tem jeito. Presidente, o senhor acha que o Brasil mais perdeu a inteligência ou a consciência moral? Não, o povo brasileiro não perdeu a consciência moral. Eu acho que o povo brasileiro vem cobrando, vem exigindo. E acho que nós que exercemos funções públicas temos a obrigação também de mostrar que a ética é que deve presidir todos os nossos atos. Isso não tem a menor dúvida. Por isso nós podemos criticar, sim. Acho que o povo deve criticar. Nós que exercemos essa função pública devemos criticar todos os atos antiéticos, os atos imorais que são praticados. Temos de denunciar esses atos todos. Temos de denunciar esses atos todos. A inteligência o Brasil não perdeu. Não é possível suportar mais esse nível de corrupção que vai corroendo o Estado democrático de direito. Isto é uma forma de violar o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, nós temos obrigações, nós temos de cumprir essas obrigações e o povo tem também a obrigação, não o direito, a obrigação de cobrar os atos de cidadania. Desse biênio que se encerra da sua gestão, o senhor leva mágoas? Olha, se são mágoas, são toleráveis, são coisas leves que já passaram. Fico às vezes aborrecido porque uma intenção boa nossa é deturpada por razões políticas, por vontade de falar, né? Isso aborrece, porque... Sempre há os que falam, né? Sempre há os que falam, e se falar com razão, eu até dou a mão à palmatória, olha, você tem razão. Mas o ruim é quando a nossa intenção é deturpada, sabe? É uma a intenção distorção. é boa É a melhor possível. Sim. Mas vem alguém falar, ele
o presidente está fazendo isso porque ele quer outra coisa. Eu não gosto disso. Dói, não, né? É muito ruim. Exatamente porque eu sou transparente. Exatamente porque eu não uso desses subterfúgios, esse esquema de ir para um lado para depois tentar atingir outro. Eu vou direto onde eu quero. Presidente, quando o desembargador Celso Limonge foi eleito em 2005 para a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele pediu de público aqui, inclusive no contraponto, que Deus o iluminasse para que tivesse uma gestão feliz de realizações. Nós perguntamos, o senhor deixa a presidência do Tribunal de Justiça feliz? Eu deixo, sim, eu deixo feliz, embora eu tenha algumas frustrações. A principal frustração diz respeito aos nossos funcionários, aos vencimentos dos nossos funcionários. É muito difícil trabalhar um orçamento pequeno, um orçamento desproporcional à grandeza do Poder Judiciário paulista. Um judiciário que conta com 45 mil funcionários, servidores públicos, 10 mil aposentados, 2 mil juízes, 360 desembargadores, 86 juízes substitutos em segundo grau, 17 milhões de processos em andamento em primeiro grau, 400 mil processos para julgamento em segundo grau, 41 milhões de habitantes no estado de São Paulo, 11 milhões de habitantes na capital, o mesmo número de habitantes de todo o território do Rio Grande do Sul. Né? Então, um judiciário desse porte, responsável por 49% do movimento do judiciário nacional, trabalhar com um pouco mais de 4% do total do orçamento é muito pouco. Pois é, que pena, doutor Limonge, chegou ao fim o nosso tempo aqui no Contraponto, mas eu gostaria também de público aqui de dizer algumas palavras. O Contraponto vem ao lado de Celso Limonge há quase 3 anos. É verdade. E eu gostaria de agradecê-lo pela confiança que o senhor depositou no programa, que é do Tribunal de Justiça, com muito orgulho, para mim é do Tribunal de Justiça, e gostaria também de humildemente imaginar que conseguimos levar juízes e juízas com esse ineditismo aqui, talvez trazer os juízes ao programa, e conversando e mostrando esse lado pessoa comum que cada juiz tem, cada magistrada tem, mostrando para a sociedade. Eu quero acreditar humildemente que nós conseguimos, como o senhor queria e como o senhor desejava, levar os magistrados e magistradas para bem próximo da população. Ou seja, unir julgadores e sociedade. Afinal, era isso que pretendíamos, não é? Então, eu gostaria de agradecê-lo duplamente e por todo o seu apoio. Eu é que tenho que agradecer, Cacildo, do seu trabalho e lembrar sempre que é preciso humanizar. É preciso deixar um pouco de lado a técnica, deixar um pouco de lado só o conhecimento científico. Nós somos seres humanos, nós temos emoção, paixão e amor. Por isso, eu agradeço a você toda essa colaboração. Perdoem a falta de abraço. Perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Quando brotarem as flores, quando crescerem as matas, quando colherem os frutos, digam o gosto pra mim. Digam o gosto pra